Muito bem, queridos irmãos, podemos nos acomodar, mas também não vai relaxar aí no teu sofá, hein? É muito bom estarmos aqui juntos nessa solenidade. Como desejaríamos, do fundo do nosso coração, podermos estar celebrando esta Eucaristia no meio da rua, como éramos habituados nos anos seguintes. Como desejaríamos manifestar de maneira populosa esse nosso amor pelo corpo, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela divina e santa Eucaristia. Porém, eu acredito que aonde nós estamos, nós podemos ser esse testemunho de ser Eucaristia. O Evangelho hoje nos apresenta uma dinâmica muito forte, muito bonita e muito intensa, que ele diz assim no versículo 57 do capítulo 6 de São João, que diz assim: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Ou seja, dará testemunho de mim. Então, uma das primeiras missões daquele que comunga o corpo de Cristo é dar testemunho dele, é ser testemunha da graça dele. E ser testemunha significa viver para ele, viver em função dele. Assim como uma mãe que, quando ela gera um filho, ela vive para o filho, em função do filho, está a toda disposição do filho. Quando ele chora para ser amamentado, lá está ela. Quando ele faz as necessidadezinhas lá na fraldazinha dele, não importa se é 1, 2, 3 da manhã, lá está a mãe pronta para acordar, tirar, limpar, dar banho, cuidar. Você não tem mais vida, porque a criança ela não entende hora, ela não entende 3 horas da manhã, ela não entende agora é hora da mãe dormir, eu vou ficar tranquila, não entende isso. Por quê? Porque a criança ela necessita extremamente da mãe, e a mãe vive para o filho. E a beleza da Eucaristia é exatamente isso, que o Senhor ele se torna totalmente volúvel, frágil, para se fazer alimento para nós, para que nós vivamos a vida do Cristo. E viver a vida do Cristo significa deixar que Ele viva em mim, que as nossas ações, que os nossos atos sejam ações e atos de Deus dentro de mim, em minha vida. E a partir daí eu vou me transformando, sinal da Eucaristia. E se isso não acontece, nós devemos nos perguntar, porque São Paulo vai dizer: quem comunga o corpo e o sangue de Cristo indevidamente, ele está comungando da sua própria condenação. Ou seja, se eu não comungo a Santa Eucaristia, o corpo de nosso Senhor, com a devida reverência, com o devido amor, com a devida preparação, dificilmente eu vou ser esse testemunho luzente da graça de Deus. Mas a partir do momento que eu comungo o corpo de Cristo, é porque eu quero viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo em mim, o corpo de Cristo que age em mim, ele vai me cristificando, ele vai me ungindo, ele vai me santificando. E eu vou me tornando um sinal de eternidade. Comungar o corpo de Cristo significa ser um sinal de eternidade, queridos irmãos. E o que significa isso, ser sinal de eternidade? Cristo, que é Deus soberano, que se fez homem, se empobreceu, se esvaziou, para nos enriquecer, para nos divinizar, e assim como dizia Santo Tomás de Aquino, para nos tornar deuses, porque Deus é todo em mim. E se Ele é todo em mim, eu me torno um templo vivo de Deus. Deus é morada minha, e eu tenho a responsabilidade de manifestar esse Deus para esse mundo. E devo
cancelar as desculpinhas muito farrapadas que nós damos, como por exemplo, eu não sou Deus não, eu não sou santo não, para justificar os nossos pecados, ao invés de nos reconhecermos, nos prostrarmos, nos ajoelharmos e falar: Senhor, perdoa-me, entra na minha vida, eu estou percebendo que ainda a tua Eucaristia não está fazendo o efeito que deveria fazer na minha vida. Perdoa-me, Senhor, santifica-me, Senhor, lava-me com teu sangue, cura-me com a tua presença dentro de mim, porque um dos efeitos da Eucaristia, uma das coisas que a Eucaristia é remédio. Ela é remédio, e ela vai curando, purificando as nossas imperfeições. Padre, então quer dizer que eu posso comungar o corpo de Cristo em pecado? Absolutamente não. Mas a própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou no seu coração. E assim como diz o Salmo, o justo peca 7 vezes por dia, quanto mais os injustos. Quantos pecados cometemos e somos necessitados de reparações contínuas e diárias. E a Eucaristia é para isso, para nos santificar. Entende? E a partir do momento que ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos santifica e nos torna um sinal, um luzeiro. E quem olha para nós, quem contempla a nossa presença, pode contemplar o Cristo. 1 João no capítulo 6, versículo 19, diz assim: ora vós sabeis, ora não sabeis, que vós não sois donos de vós mesmos, que sois templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus está todo contido na sua carne, está todo contido na Eucaristia. E é esse Espírito de Deus que vai nos santificando, nos purificando, e a presença do seu corpo e do seu sangue vai nos alimentando plenamente e totalmente. E uma coisa interessante que diz nesse evangelho, se nós pegamos alguns versículos antes do 51, vai dizer que Jesus é o pão da vida. Jesus sendo o pão da vida, o alimento da imortalidade, existem contestações entre o povo, sobretudo o povo judeu, que falava: por aí, no maná, que é a primeira leitura que nós lemos aqui de Deuteronômio, vai dizer que Deus também deu o pão caído do céu, que é o maná. Mas aquele pão, quem come daquele pão voltou a morrer. Onde está aqui o mistério? É que este pão, ele prefigura o verdadeiro pão. Ele aponta, ele direciona ao pão vivo do céu, que é a Eucaristia. Entende? Nosso Senhor é o verdadeiro maná. E aqui nós vemos, nós identificamos pela primeira vez a expressão que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui é interessante fazer uma teologia e fazer uma cristologia, entender a cristologia dessa passagem. Porque essa palavra que sai da boca de Deus é a palavra feita carne que está naquele sacrário e que virá sobre esse altar, que nós comungaremos. Então é a palavra de Deus que toma posse da minha vida. E essa palavra que sai da boca de Deus, que é uma palavra de imortalidade, ela vai me vivificando, ela vai me santificando. E o cristão, ele já não tem medo, ele é destemido. Ele é destemido. E ele vive porque ele acredita na eternidade. Porque ele comunga o pão do céu, ele comunga o pão glorioso. Nós, quando comungamos o corpo de Cristo, nós comungamos Cristo ressuscitado, irmãos. Nós não comungamos o Cristo terreno que andou no meio de nós também.
também. Mas o Cristo totalmente glorioso, ressuscitado. Por isso que a Santa Missa é o céu na terra. Se você quer experimentar um pouco do céu, entenda o que é a Santa Missa. E hoje nós estamos sentindo essa falta grande diante desta pandemia. Mas muitas vezes daqui a pouco nós vamos voltar ao ritmo normal. Mas será que nós vamos continuar sendo imparciais à Santa Missa? Nos dando o luxo de falar, não vou na igreja hoje não, estou cansado. Poxa, porque você não entendeu que você precisa desse pão da vida, que você precisa desse corpo de imortalidade, que você precisa disso para se santificar, para ser melhor. Você, eu, nós, a cada um de nós. É porque a nossa consciência ainda está deformada, está machucada, está manchada. O pecado ainda está reinando no nosso coração. Se não somos afamados, ávidos pela Eucaristia, isso vai tirando do nosso coração, isso vai arrancando do nosso coração o verdadeiro sentido, o verdadeiro amor por Ele. Porque o pecado vai nos consumindo, o pecado vai nos envolvendo e vai nos tirando o brilho da Eucaristia. Porque aparentemente as coisas do mundo nos parecem muito mais luminosas, muito mais reluzentes, mas no fundo são fantasiosas. São brilhos que se apagam, são brilhos artificiais, mas a luz de Cristo é uma luz perene, verdadeira e que não tem fim. Portanto, irmãos, para sermos estas testemunhas de Cristo, somos chamados a nos convertermos, porque quanto mais eu vou me afastando do pecado e mais vou me aproximando de Deus, mais eu vou percebendo o efeito da Eucaristia na minha vida. Porque esse também é um grande problema, queridos irmãos. Muitas vezes não percebemos o efeito, o sentido da Eucaristia na nossa vida, o pão do céu, porque nós não estamos preparados, predispostos à Eucaristia. E aí achamos que é uma bolachinha, é um preceito, tem que ir na missa de domingo, então eu vou. Tem que ir lá na Páscoa, então eu vou. Tem essa festa bonita aí que faz o tapete, então eu vou lá e pego e comungo como se estivesse comungando qualquer coisa. Entende? E não deve ser assim. Até mesmo as demoras para receber o sacramento da confissão, por exemplo, para que possamos receber o corpo de Cristo. Não vou confessar com esse padre X porque ele me conhece, tenho vergonha. Não vou me expor, vou deixar para depois porque eu acho que eu não estou arrependido. E nós vamos nos afastando deste pão da imortalidade. Por isso, queridos irmãos, nos rejubilemos e peçamos a graça hoje nessa festa de sermos profundamente apaixonados pelo corpo e sangue de Cristo. Aqui nesta igreja, é você que está me escutando, todo sábado, todo domingo nós estamos abrindo a igreja, da 1 às 18 horas. Se você está aqui, vem, dedica uma horinha do seu tempo para estar diante da Eucaristia. Entende? Fica aqui com Jesus, busque a Ele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, com o desejo de ter uma relação profunda e íntima com Ele. E para concluir, eu gostaria de colocar aqui alguns dos efeitos da Eucaristia que nos ajuda a adentrarmos mais profundamente nesse mistério. Como eu falava, a primeira coisa, Ele nos dá a graça de vivermos nele e para Ele. Nos dá a graça de nos santificarmos. Como eu falei também, Ele é remédio para a nossa alma. Ele cura nossas enfermidades. E Ele nos torna testemunhas suas, participantes da sua vida, porque a Eucaristia, ela fortifica o nosso ser membro de Cristo, que nos foi colocado
através do batismo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma grandíssima diferença entre participar da missa e assistir à missa. E aqui eu não estou falando que você aí na tua casa está assistindo, porque você pode também participar da missa aí na tua casa. Entende, queridos irmãos? Participar. Porém, a participação, ela é uma graça do sacramento do batismo, porque você participa do corpo de Cristo, e por isso você é participante desse mistério que acontece sobre este altar. E não sendo batizado, você assiste, você está junto, você comunga da palavra, comunga espiritualmente, mas você ainda não faz parte desse mistério e desse corpo de Cristo. Está dando para entender, queridos irmãos, quão profundo é esse mistério do qual estamos pronunciando, falando, meditando? Depois, uma outra coisa, ele nos dá a força para viver já aqui na terra, nesse tempo, nesse espaço de tempo, aquilo que é a vida da eternidade. A Eucaristia nos faz gustar a vida do céu, nos faz saborear a vida de Deus. Aquilo que será no céu, nós já vamos experimentando aqui na terra. Uma outra coisa, a Eucaristia, ela tem um nome também de comunhão. Não estou ouvindo aí na tua casa. De quê? Como? Exatamente. Agora eu ouvi. Então, a Eucaristia, ela tem esse poder, essa capacidade de nos tornar comunhão. E o que é comunhão? É a unidade fraterna dos irmãos. Por que isso? Porque ela nos dá a capacidade de perdoar, de amar, de não guardar rancor, de não guardar ódio. Porque Jesus ama o inimigo, porque Jesus ama todos, e a Eucaristia tem essa capacidade em nós, de nos transformar, entende? Depois, agora eu concluo, essa comunhão, que ela é feita ao redor da mesa, o altar nada mais é do que uma mesa eucarística, era um princípio dos judeus. Os judeus, para viver comunhão, eles se sentavam à mesa. O sentar à mesa era um grande valor. Por isso, irmão, toda vez que você na tua casa, senta-se na mesa com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus familiares, e se coloca ali ao redor da mesa. Se coloca ali em torno do pão de cada dia, você está construindo a comunhão. E a mesma coisa, todas as vezes que nos apresentamos na Santa Eucaristia, na mesa eucarística, para nos unirmos com o Cristo, a igreja faz a Eucaristia, mas a Eucaristia santifica a igreja. Santifica a igreja e plenifica a igreja. E torna ela santa. Torna ela santa. Eu acho que já está bom, já falei demais, mas eu gostaria mesmo que cada um de nós pudéssemos pedir essa graça hoje, de sermos testemunhas vivas deste pão descido do céu, desta maravilhosa e santíssima Eucaristia. Amém.